Ela entrou no hospital segurando o filho nos braços, tremendo com a roupa encharcada e os olhos vermelhos de tanto chorar. E o médico virou para ela na frente de todo mundo e apontou o dedo. A culpa é sua. Só de uma mãe negligente poderia vir uma criança nesse estado. Ela não respondeu. Não se defendeu. Apenas baixou a cabeça enquanto as enfermeiras sussurravam e as pessoas na fila desviavam o olhar com julgamento. Mas quando uma das assistentes foi pedir seus documentos e descobriu quem aquela mulher realmente era, o médico ficou branco como a parede, e o que aconteceu nos minutos seguintes, ninguém dentro daquele hospital jamais esqueceu. Era 22h37, quando as portas automáticas da UPA Central do Jardim das Acácias se abriram para ela. A chuva havia começado por volta das 8 da noite, daquelas chuvas de Belo Horizonte em fevereiro que não avisam e não pedem licença, que desabam de uma vez sobre asfalto quente e deixam o ar com cheiro de terra molhada e concreto lavado. Mariana Cristina Alves Drummond atravessou o estacionamento sem guarda-chuva, sem capuz, sem nenhuma proteção, além dos próprios braços cruzados sobre o peito do filho. Os cabelos escuros, geralmente presos em um coque discreto, estavam completamente encharcados, grudados nas bochechas, no pescoço, na testa. A blusa bege de linho, a mesma que ela havia vestido de manhã para uma consulta cirúrgica de 6 horas, tinha uma mancha grande e úmida na altura do ombro direito. Vômito. Theo havia passado mal no carro, no caminho frenético entre a escola onde ela o tinha recolhido e aquela porta giratória de plástico e vidro frio. Theo tinha 4 anos e alguns meses. Era um menino de olhos grandes e pestanas compridas que, em circunstâncias normais, sorria para qualquer coisa que se movesse no mundo. Pombos, carrinhos de supermercado, funcionários de limpeza, o sol entrando pela janela. Naquela noite, seus olhos estavam entreabertos da maneira errada, a mandíbula levemente descasada, os braços que haviam girado por quase 40 segundos em movimento convulsivo, agora inertes no peito da mãe. A febre ainda não havia baixado. Mariana sabia disso pelo calor que irradiava através da roupa do menino para a palma da sua mão esquerda, que segurava a cabeça dele apoiada contra o próprio ombro. 42,2 no termômetro da escola. 40,2 quando ela aferiu no carro, com o aparelho que guardava no porta-luvas desde que Theo era bebê, porque havia aprendido, na pele como mãe e na mente como médica, que convulsões febris em crianças não aguardam conveniências. A sala de espera estava lotada naquela quarta-feira à noite. Havia uma mulher mais velha, com a mão enfaixada em improvisado curativo de pano. 2 jovens de capuz molhado, sentados nos cantos opostos da fileira de cadeiras plásticas laranja, uma criança de talvez 2 anos, dormindo no colo de um homem de macacão de trabalho, ainda com graxa nas mãos, uma adolescente que chorava baixinho enquanto a mãe lhe acariciava o cabelo. O ar cheirava a antisséptico, café queimado e o suor coletivo de pessoas que esperavam há mais tempo do que gostariam. A luz fluorescente branca não tinha piedade de ninguém. Deixava todas as faces pálidas, todos os olheiros fundos, todas as expressões de ansiedade expostas com a crueza de uma radiografia. Mariana não foi ao balcão. Não porque soubesse que havia uma fila, ou porque julgasse ter prioridade. Foi porque seus pés simplesmente a levaram para a frente, movidos pela lógica impossível de qualquer mãe que carrega um filho com febre alta após uma convulsão. Frente, 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 até que alguém a veja e ajude. O Dr. Felipe Arruda Coutinho a viu antes que ela chegasse ao balcão. Ele estava de pé perto do posto de enfermagem, com a prancheta na mão esquerda e a caneta no outro, conversando com uma residente de jaleco branco impecável. Tinha 38 anos, cabelos castanhos bem cortados, postura de quem sabia que ocupava espaço com autoridade. Era o plantonista-chefe daquela noite. Tinha chegado ao plantão às 19 horas.
Havia comido um lanche antes das 20 e nos últimos 2 anos havia acumulado mais reclamações no prontuário funcional do que qualquer outro médico da unidade, embora nenhuma delas até aquela noite tivesse chegado acompanhada de testemunhas e documentação suficientes. Ele olhou para Mariana da cabeça aos pés. Levou menos de 3 segundos. Viu a blusa manchada, o cabelo encharcado, as sandálias de couro simples que haviam escurecido de molhadas, a bolsa de tecido surrada pendurada no ombro, o rosto sem maquiagem, os olhos vermelhos. Viu a criança com sinais visíveis de mal-estar. Somou e então apontou o dedo. A culpa é sua. A voz era alta. Não era um sussurro de corredor. Não era um aparte discreto. Era a voz de alguém que escolheu ser ouvido. Pelo menos 15 pessoas na sala de espera levantaram os olhos. Só de uma mãe negligente poderia vir uma criança nesse estado. Mariana parou. O queixo de Theo descansava contra o pescoço dela. Ela sentiu o calor do filho. Sentiu o peito do menino subir e descer de modo irregular. Sentiu a própria mão apertar instintivamente a costas pequenininha. Havia um silêncio de 1 segundo, o tipo de silêncio que antecede explosões ou resignações. E então, ela simplesmente baixou a cabeça. Não respondeu. Jéssica Rocha, a recepcionista de 24 anos que estava atrás do balcão, a menos de 3 metros de distância, viu tudo. Sentiu o estômago virar de um jeito que conhecia bem, o mesmo jeito que havia sentido na semana em que a colega Patrícia foi mandada embora com uma observação humilhante na frente de todos. E na outra semana em que o Dr. Felipe gritou com a maqueira em pleno corredor. Ela conhecia aquela sensação. Era a sensação de presenciar algo errado com clareza absoluta e não ter voz para dizê-lo. Em 6 meses de convívio com aquele médico, 3 colegas haviam pedido transferência. Jéssica sabia que abrir a boca tinha um custo que, naquele momento, ela ainda não estava pronta para pagar. Então, ficou parada, como os outros. Mariana se aproximou do balcão com Theo ainda nos braços e esperou que Jéssica iniciasse o atendimento. A recepcionista começou a digitar, perguntou o nome da criança, a data de nascimento, o número do cartão do SUS. Mariana respondeu a tudo com voz baixa e precisa, sem pressa e sem hesitação, como quem está acostumada a fornecer informações em ambientes de urgência. Foi então que o Dr. Coutinho se aproximou novamente. Pegou a prancheta, começou a preencher a ficha de triagem sem examinar Theo, sem tocar na criança. Sem sequer verificar os olhos do menino ou checar a temperatura com o aparelho disponível no balcão. Mãe sozinha? Ele perguntou sem olhar para ela. Sim, Mariana disse. Filho mal cuidado, mãe sozinha. É o padrão. Ele anotou algo. O que a senhora trabalha? Sou médica, ela respondeu. Ele levantou o rosto pela primeira vez. Viu uma pausa, mínima, quase imperceptível. E depois o que não era sorriso. Era o contorno de um médica. Ele repetiu, com aquela inflexão particular de quem não acredita no que ouviu. Que especialidade? O salão de beleza ou a lanchonete? Alguém na fila fez um barulho que podia ser um riso nervoso ou uma tosse mal disfarçada. Mariana não respondeu. Em vez disso, com a mão que estava livre, à direita, enquanto a esquerda segurava o filho, ela abriu a bolsa de tecido e tirou de dentro um caderno pequeno. Tinha capa preta, bordas desgastadas, a espiral lateral parcialmente dobrada de tanto uso. Era o tipo de caderno que sobrevive a bolsas, mesas de reunião, aviões, cafés de madrugada e salas de cirurgia. Era o tipo de caderno de quem anota coisas que importam. Ela abriu em uma página em branco, escreveu a hora, 22h37, leu o crachá do médico e escreveu o nome completo, Dr. Felipe Arruda Coutinho. Então, com a caligrafia firme e um pouco inclinada de quem passou décadas anotando prontuários à mão, escreveu as palavras exatas que ele havia dito. O Dr. Felipe olhou para o caderno, fez uma careta.
A caneta parou por um segundo sobre a prancheta. Do lado oposto do corredor, encostado na parede com os braços cruzados, o técnico de enfermagem Renato Pinheiro observava a cena. Tinha 51 anos, cabelos grisalhos raspados nas laterais, bigode que havia conquistado e nunca mais abandonado. Mãos grandes de quem trabalhou em hospital por quase 2 décadas. 19 anos naquela UPA. Havia chegado antes da reforma do prédio, havia ficado durante a reforma, havia continuado depois. Conhecia cada canto daquele corredor, cada mancha na parede, cada luz fluorescente que piscava de vez em quando no banheiro do fundo. Renato viu Mariana tirar o caderno, viu a precisão do gesto e depois olhou para Theo e foi com os olhos de técnico de enfermagem, não de testemunha de um drama, que tomou sua decisão. Ele atravessou o corredor com passos largos e calmos, como quem sabe exatamente o que está fazendo. Chegou até Mariana, olhou para a criança com atenção profissional e disse, com a voz grave e gentil que havia desenvolvido ao longo de 2 décadas de plantões noturnos: "Vou levar o Theo para o leito agora. Eu cuido dele." E estendeu os braços. Mariana olhou para ele por um segundo. Havia algo naquele gesto. A simplicidade direta e digna de um ser humano que simplesmente fazia o que era certo, que quase a desfez. Ela respirou fundo, transferiu o filho com cuidado para os braços de Renato, certificando-se de que a cabeça do menino estava apoiada, que ele estava confortável. "Obrigada", ela disse, não com a voz, com os olhos. Renato assentiu e seguiu pelo corredor com Theo no colo, sem olhar para Felipe Coutinho, sem esperar permissão de ninguém. O leito 7 tinha uma cortina azul desbotada que não fechava completamente no canto esquerdo. Renato instalou Theo na maca com a delicadeza de alguém que havia manuseado milhares de crianças doentes ao longo de quase 20 anos e que nunca havia se acostumado com isso de um jeito que fizesse mal. Havia médicos que se acostumavam de um jeito que os protegia. Havia os que se acostumavam de um jeito que os endureciam. Renato havia se acostumado de um jeito que simplesmente o tornava mais eficiente sem tirar dele a capacidade de ver a criança como criança, e não como caso. Ele acomodou o menino, verificou a temperatura com o termômetro de tímpano, 41 graus. Colocou a máscara de oxigênio em tamanho pediátrico e instalou o monitor de saturação no dedinho. Theo gemeu levemente quando o clipe foi colocado. Seus olhos se abriram por um instante, desorientados e cor de avelã claro, e então fecharam de novo. "Vai ficar bom", Renato disse baixinho para o menino. Não era o tipo de coisa que se diz para cumprir protocolo. Era o tipo de coisa que se diz porque é verdade. Do corredor chegava a voz do Dr. Coutinho, alta, precisa, voltada para performar. Mariana estava no corredor porque o leito era pequeno e havia uma cadeira disponível apenas do lado de fora da cortina enquanto Renato trabalhava. Ela ficou parada perto da entrada, os braços cruzados sobre o peito encharcado, os olhos fixos no estreito espaço onde ela podia ver os pés pequenos do filho. Felipe chegou acompanhado. Havia 3 residentes com ele, 2 homens e uma mulher. Todos com jalecos brancos novos e expressões de quem ainda não havia aprendido a questionar o superior hierárquico. E havia 2 familiares de outro paciente que aguardavam no corredor e que, inadvertidamente, se tornaram testemunhas do que se seguiu. "A senhora sabe sequer o nome do pediatra dessa criança?" Ele perguntou, a voz carregada daquela ironia clínica que alguns médicos confundem com autoridade. "Ei", Mariana respondeu. "É a doutora Conceição Matos, da Clínica Pediátrica do Einstein, em São Paulo." Uma das residentes, a jovem de cabelos presos e óculos de armação fina, piscou rapidamente. Felipe sorriu. "O Einstein de São Paulo, claro." A inflexão era de quem ouviu uma afirmação absurda. "E a senhora vai me dizer que não sabe da febre desde quando? Que foi pega de surpresa?" "A escola me ligou às 18h50, Mariana disse, com a mesma voz calma de antes. A voz que não subia e não descia,
que simplesmente existia com uma serenidade que impressionava. Eu estava em cirurgia, saí quando pude, vim direto. Em cirurgia. Ele virou para os residentes com uma expressão que dizia claramente, sem palavras: vejam só. Que cirurgia? Craniana, ela respondeu. Consultoria. Começou às 12 horas. O silêncio que se seguiu durou menos de 2 segundos, mas foi o tipo de silêncio que cabe muita coisa. Felipe não recuou. Recuar seria admitir algo que ele ainda não estava preparado para admitir. Vou registrar ocorrência junto ao conselho tutelar, ele disse, agora com a voz um pouco mais alta, projetada para o corredor, para as testemunhas involuntárias, para o próprio eco das paredes azulejadas. Por suspeita de negligência. O estado desta criança sugere descaso crônico. O Dr. Lucas Ferreira, o mais jovem dos residentes, desviou o olhar. Tinha 27 anos e havia terminado a faculdade há menos de 2 anos. Havia entrado na residência com a ideia de que a medicina era uma prática que combinava ciência com dignidade. Havia aprendido, nos últimos 8 meses de convívio com Felipe Coutinho, que nem sempre era assim. Olhou para o chão de linóleo bege e não disse nada. O pediatra de Theo é a doutora Conceição Matos, Mariana repetiu, com a mesma exatidão de antes, como quem repete um fato até que seja registrado. Se o senhor quiser confirmar o histórico do menino, posso ligar para ela agora. Não preciso ligar para médico nenhum de São Paulo. Felipe cruzou os braços. Estou vendo o que está diante de mim. Abriu. Começou a escrever. A hora. O nome. As palavras exatas. Era um gesto pequeno e absolutamente devastador. Não havia ameaça nele. Não havia raiva. Era apenas documentação. O tipo de documentação que qualquer profissional de saúde reconhece instintivamente como o começo de algo que não pode ser desfeito. Felipe olhou para o caderno. Sentiu alguma coisa se contrair no peito. Não exatamente vergonha, porque para isso seria necessário um grau de autoconsciência que naquele momento ele não possuía. Era mais próximo da irritação de alguém que percebe que seu comportamento está sendo registrado com uma precisão que ele não pode controlar. Isso é ameaça velada, ele disse. Deu um passo na direção dela. Não vou ser intimidado por paciente de UPA. Então fez o que só se faz quando se perdeu completamente qualquer noção de consequência. Estendeu a mão e arrancou o caderno. O movimento foi rápido e brusco. O caderno saiu dos dedos de Mariana com um pequeno estalo de papel contra a pele. Ela estendeu imediatamente a mão, a palma virada para cima, sem elevar a voz. 10º de tom. Me devolva, por favor. Felipe segurou o caderno por mais alguns segundos. Olhou para ela com uma expressão que misturava triunfo e desconforto. E então, porque até mesmo arrogâncias têm limites que se revelam apenas quando são testados, jogou o caderno no chão. O barulho que o caderno fez ao bater no linóleo foi insignificante. Um baque de papel e espiral metálica. Mas o corredor inteiro ouviu, porque o corredor inteiro estava prestando atenção. E no silêncio que havia tomado conta do espaço nos últimos 2 minutos, até um baque insignificante ressoa como uma declaração. Renato Pinheiro emergiu da cortina azul no mesmo instante. Havia ouvido tudo de dentro do leito 7, onde havia continuado trabalhando com Theo enquanto o drama se desenvolvia lá fora, porque Theo precisava ser cuidado, e isso era mais urgente do que testemunhar confrontos de corredor. Mas havia ouvido, e o barulho do caderno caindo foi o ponto final de uma paciência que durava 19 anos. Ele se abaixou. Recolheu o caderno, entregou-o de volta para Mariana com as 2 mãos, como se entregasse algo precioso, e olhou para ela. E foi, naquele momento, sob a luz branca e sem misericórdia do corredor hospitalar, com o rosto dela a menos de 1 metro do seu, que Renato sentiu algo se mexer dentro da memória. Um rosto, uma entrevista de televisão, cabelos pretos, um jaleco branco com bordado no bolso, um troféu com a inscrição da Sociedade Brasileira de Pediatria.
Ele não conseguia encaixar ainda. Mas alguma coisa em seu cérebro havia reconhecido alguma coisa, e essa coisa ficou vibrando no fundo do pensamento, enquanto ele voltava para o leito 7 e enquanto o Dr. Felipe Coutinho recuava pelo corredor com os 3 residentes na reboque, como uma maré que vai embora deixando destroços na areia. A assistente administrativa Sandra Luz tinha 44 anos. Cabelos tingidos de castanho escuro que deixavam aparecer os fios brancos na raiz. E 11 anos trabalhando na secretaria da UPA Central do Jardim das Acácias. Havia chegado naquele emprego depois de ficar desempregada com 2 filhos pequenos e um marido que havia sumido sem deixar endereço. E havia ficado porque o emprego era estável, porque os colegas, na maioria, eram boas pessoas e porque havia algo no ambiente de hospital, mesmo na burocracia do hospital, mesmo no setor de cadastros e documentação, que fazia ela sentir que estava perto de alguma coisa que importava. Ela conhecia o Dr. Coutinho. Todos conheciam o Dr. Coutinho. Havia um jeito específico que as pessoas na UPA tinham de falar sobre ele. Com uma brevidade cuidadosa, escolhendo as palavras como quem escolhe onde pisa em terreno instável. Ninguém dizia abertamente que ele era um problema. Ninguém precisava. Sandra tinha sido chamada para completar o cadastro de Theo, depois que a triagem inicial foi feita por Jéssica, que ao terminar o turno em 20 minutos, havia saído em silêncio com o estômago ainda revoltado e a certeza de que havia falhado em algo, sem saber ainda exatamente o que. Sandra chegou com a pasta de documentos, sentou-se na cadeirinha plástica de frente para Mariana, que estava agora no corredor ao lado da entrada do leito 7, e pediu os documentos para completar o cadastro. Mariana abriu a bolsa surrada, tirou um RG, tirou um segundo documento. Era um cartão retangular com bordas azuis, plastificado, com foto e inscrição. O tipo de cartão de identificação profissional que médicos recebem dos conselhos e que a maioria carrega no jaleco, mas que raramente precisam mostrar fora de contextos profissionais. Sandra pegou os 2 documentos, ajustou os óculos. Começou a digitar o RG no sistema. Então, olhou para o cartão profissional, leu o nome completo, leu o número de registro, leu a especialidade e então parou de digitar. A tela do computador continuava acesa na sua frente, o cursor piscando pacientemente no campo vazio. Sandra ficou olhando para o cartão por um período de tempo que era objetivamente curto, mas que se sentiu muito mais longo. O tipo de período em que um cérebro reconfigura o que acha que sabe sobre uma situação. Ela se levantou devagar, atravessou o corredor com os documentos na mão. Bateu levemente na moldura da porta do leito 7, onde Renato estava verificando o monitor cardíaco de Theo, e entrou. Ficou parada por um segundo. Então disse baixinho para Renato, de um jeito que não era pergunta, mas que soava como pergunta: "Você sabe quem é essa mulher?" Renato virou o rosto. Sandra estendeu o cartão. Ele pegou, olhou e ficou branco. Mariana Cristina Alves Drummond, 47 anos, CRM ativo. Especialidade: neurologia pediátrica. Mas não era só isso. Embaixo da especialidade havia uma segunda linha, menor, com a designação que fazia parte do registro oficial e que Sandra havia lido 2 vezes para ter certeza de que estava lendo certo. Ex-chefe do Departamento de Neurologia Pediátrica, HCFMUSP. Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. O maior hospital universitário da América Latina. Renato ficou segurando o cartão por alguns segundos. Então ergueu os olhos para Sandra. Então, aquela coisa que havia estado vibrando no fundo da memória, desde que ele havia olhado para o rosto de Mariana no corredor, a entrevista de televisão, o nome, o troféu, encaixou de repente com a clareza de uma foto que finalmente é focada. Ele havia visto aquele rosto em uma reportagem, anos atrás. Uma entrevista no Fantástico ou no Domingo Espetacular. Ele não recordava qual,
mas recordava o jaleco, recordava o sorriso, recordava que havia chamado a atenção da mulher com quem era casado na época, que havia dito: "Olha que médica incrível." A reportagem era sobre um protocolo de emergência convulsiva para crianças que havia sido desenvolvido ao longo de anos de pesquisa clínica e que havia sido adotado por redes hospitalares em vários estados. Renato virou devagar e olhou para a parede oposta do leito 7. Ali, plastificado, emoldurado em acrílico barato, mas exibido com o orgulho discreto de quem sabe que aquele papel salva vidas, estava o documento que toda a UPA central do Jardim das Acácias usava como referência primária para casos pediátricos de urgência convulsiva. No cabeçalho do protocolo, em letras menores abaixo do título, Protocolo Drummond, Emergência Convulsiva Pediátrica, desenvolvido pelo Departamento de Neurologia Pediátrica do HCFMUSP, 2015-2018. Homologado pela Secretaria Estadual de Saúde de Minas Gerais, 2019. Renato ficou olhando para o protocolo na parede. Depois olhou para Sandra, e então os dois caminharam em silêncio pelo corredor até a sala onde o Dr. Felipe Arruda Coutinho estava assinando papéis com a postura relaxada de quem acredita que a noite já se normalizou. Renato colocou o cartão de identificação profissional na frente do médico, sem uma palavra. O que aconteceu nos segundos seguintes foi o tipo de coisa que as pessoas que estavam presentes descreveriam de maneiras ligeiramente diferentes nos dias que se seguiram, mas em que todas concordariam quanto à essência. Felipe Arruda Coutinho pegou o cartão. Leu. Releu. Viu uma expressão no rosto dele que começou como irritação e atravessou várias camadas até chegar em algum lugar sem nome. Não exatamente vergonha, não exatamente medo, mas algo da fronteira entre os dois. Um território desconfortável que o corpo manifesta antes que a mente encontre as palavras certas. Ele levantou os olhos do cartão. Olhou pelo corredor. Mariana estava sentada na cadeirinha de plástico ao lado do leito 7, a porta levemente aberta, os olhos fixos no filho que dormia com a máscara de oxigênio e o monitor emitindo o bip regular de um coração pequeno se estabilizando. Ela não estava olhando para Felipe. Não havia nenhuma expressão de triunfo no rosto dela, nenhuma satisfação estratégica, nenhuma raiva represada prestes a explodir. Havia apenas o cansaço de uma mulher que havia passado 6 horas em uma cirurgia, recebido uma ligação de emergência, corrido pela chuva com o filho nos braços, suportado o que havia suportado naquele corredor, e que agora assistia o peito do menino subir e descer em ritmo mais tranquilo do que havia sido 3 horas atrás. Era esse o rosto que Felipe Coutinho não conseguia parar de olhar. Não havia lá nada que ele pudesse usar como argumento contra si mesmo. Não havia vitória visível. Não havia punição sendo saboreada. Era apenas uma mulher que amava o filho e que havia escolhido, em cada momento daquela noite, a dignidade sobre a reação fácil. O Dr. Lucas Ferreira, que havia ficado perto da entrada da sala enquanto seus colegas residentes se dispersavam, que havia ficado sem saber muito bem por quê, como se alguma coisa naquela noite ainda não estivesse terminada e ele precisasse ficar para saber o desfecho. Foi o primeiro a falar. A voz dele saiu baixa, um pouco trêmula, com a qualidade de quem está dizendo algo que precisa ser dito em voz alta para que se torne real. Eu estudei o protocolo Drummond na residência. Fez uma pausa. A gente estudou na faculdade também. Segunda fase de neuropediatria. Outro silêncio. É o protocolo que está na parede do leito 7. Felipe não respondeu. Sandra, de pé na entrada da sala, havia aberto o celular e digitado o nome completo no buscador. A tela iluminou com resultados. A página do Hospital das Clínicas, uma matéria do Estadão de 2017, o perfil no Lattes com a lista de publicações, 43 artigos científicos, 8 deles em periódicos internacionais, e ali, na segunda posição dos resultados, a foto da cerimônia de premiação
da Sociedade Brasileira de Pediatria, 2018. A mesma mulher que estava sentada na cadeirinha do corredor, cabelos organizados em um coque elegante, em vez de encharcados na testa, um sorriso tranquilo, segurando um troféu com as duas mãos. Sandra virou o celular para Renato. Olhou. Então, porque 19 anos de trabalho honesto em um hospital público lhe haviam ensinado exatamente o que era necessário fazer diante de uma situação como aquela, ele foi até sua mesa, abriu a gaveta e tirou o formulário de notificação interna de conduta de plantonista. Começou a preencher. Renato Pinheiro não sabia tudo sobre Mariana Drummond naquela noite, mas sabia o suficiente para entender que havia algo na história daquela mulher que o currículo não contava inteiramente. Ele havia visto a foto de 2018. Havia lido o perfil no Lattes que Sandra mostrou. Havia reconhecido o rosto da entrevista de televisão que havia assistido anos antes, sentado no sofá com a mulher que era sua esposa na época, que havia dito: "Olha que médica incrível!" E havia uma coisa na entrevista que ele ainda lembrava. Um detalhe que havia ficado gravado com a nitidez específica das coisas que tocam algum nervo emocional. A médica havia falado sobre as crianças, sobre o que acontecia com elas quando não eram tratadas a tempo em emergências convulsivas, sobre as sequelas que poderiam ser evitadas com protocolo adequado. Havia falado com uma mistura de precisão técnica e emoção genuína que era rara de ver em entrevistas de televisão sobre medicina. Havia parecido, ao mesmo tempo, completamente competente e completamente humana. E depois havia desaparecido. Renato não havia pensado nisso na época. Havia outras coisas pensando, outros problemas, outro cotidiano. Mas agora, preenchendo o formulário de notificação com letra cuidadosa, ele tentou reconstruir a linha do tempo. 2018. Premiação da Sociedade Brasileira de Pediatria. Chefe do Departamento de Neurologia Pediátrica do HC. Protocolo homologado pelo Estado de Minas Gerais. 2021. Afastamento da carreira clínica. Por quê? A resposta viria mais tarde, naquela mesma noite, quando Sandra, que havia continuado a pesquisa no celular com a tenacidade silenciosa de quem sente que precisa entender a história completa, encontrou uma nota breve em um boletim da Associação Médica Brasileira, de setembro de 2021, mencionando o afastamento temporário da doutora Mariana Drummond para cuidados familiares após luto. E depois, em uma entrevista pequena em um portal de saúde de 2024, uma menção a ela como consultora cirúrgica que retomou atividades após período de licença pessoal. Luto. Theo tinha 4 anos. Sandra fez a conta e ficou um longo tempo olhando para a tela do celular, sem ver nada. E havia uma noite de fevereiro com chuva e febre alta e um corredor de hospital com luz fluorescente branca e um médico que havia olhado para tudo aquilo e visto apenas o que quis ver. Renato terminou de preencher o formulário de notificação, verificou cada linha e então chamou Sandra. "Você assina junto?" Sandra pegou a caneta sem hesitar. No leito 7, Theo havia estabilizado. A febre havia caído para 38,6, ainda alta, mas fora da zona de perigo imediato. A saturação estava ótima. O menino dormia com aquela serenidade específica das crianças doentes, que finalmente cedem para o sono depois da batalha. Os cílios compridos pousados nas bochechas coradas. Uma mão pequena estava aberta ao lado do travesseiro, com os dedos levemente curvados, como quem está pegando alguma coisa. Mariana estava sentada ao lado dele. Havia tirado as sandálias molhadas e dobrado os pés na cadeira, abraçando os próprios joelhos. Os cabelos haviam começado a secar e estavam agora encaracolados de um jeito que o penteado profissional normalmente não deixava aparecer. Ela estava olhando para o rosto do filho com uma expressão que não era médica, não era curricular, não era protocolo. Era apenas a expressão de uma mãe que olha para um filho dormindo depois de um susto e que sente o coração descomprimir milímetro por milímetro.
Ela não sabia ainda o que Renato e Sandra estavam fazendo. Não estava pensando no Dr. Felipe Coutinho. Estava pensando em como ele havia pedido sorvete de morango naquela manhã, antes de ir para a escola. E ela havia dito não, porque era cedo demais. E agora estava pensando que quando ele acordasse amanhã, independentemente do que fosse necessário fazer, ela ia parar na primeira sorveteria aberta do caminho. E pensando em André, sempre em alguma camada de qualquer pensamento grande o suficiente, André Drummond havia morrido de infarto fulminante em outubro de 2021. Tinha 48 anos. Estava correndo no parque próximo à casa deles em São Paulo quando o coração simplesmente parou, sem aviso, sem sinal prévio de nada. Theo tinha 1 ano e 8 meses. Mariana estava no hospital quando recebeu a ligação, no meio de uma reunião do departamento. E havia saído da sala sem dizer nada, e havia ficado parada no corredor por um tempo que ela não conseguia mais calcular. Ela havia pedido afastamento 2 semanas depois. Havia voltado para Belo Horizonte, onde a família de André ainda morava, onde havia crescido antes de ir para São Paulo estudar medicina, onde havia aquela qualidade específica do ar mineiro e das ladeiras e do jeito das pessoas que faz o coração encontrar equilíbrio quando tudo mais está desequilibrado. Havia ficado com Theo, havia ficado presente de uma maneira que os 3 anos anteriores de chefia de departamento e pesquisa e publicações e premiações não haviam permitido. E havia sido exatamente a escolha certa. Ela não se arrependia. Não havia um único dia dos quase 3 anos de afastamento do qual ela se arrependesse. Mas havia também os momentos, como aquele corredor naquela noite, em que o mundo parecia decidido a lembrá-la de que havia escolhido uma posição de invisibilidade e que posições de invisibilidade têm um custo. Abriu em uma página nova e escreveu: Theo, febre 42,2, convulsão 18h50, escola. UP Jardim das Acácias 22h37. Estabilizado. Febre 38,6, 23h45. Dorme bem. Era o tipo de anotação que qualquer mãe cuidadosa faria. Era também o tipo de anotação que qualquer médica experiente faria. E o fato de que, para Mariana, essas duas coisas eram inseparáveis, que a mãe e a médica existiam na mesma pessoa, com a mesma caneta sobre o mesmo caderno. Era uma das poucas coisas que, naquela noite, a fazia sentir que estava de pé. Era próximo de meia-noite quando o Dr. Lucas Ferreira bateu levemente na moldura da porta do leito 7. Ele estava sozinho. O jaleco estava um pouco amassado, como o de alguém que havia andado muito por corredores nas últimas horas sem se sentar. Ele tinha um rosto jovem, com a expressão de alguém mais velho, ou de alguém que estava aprendendo a ser mais velho de forma acelerada. Doutora Drummond? Mariana levantou os olhos do caderno. Pode entrar, ela disse. Lucas entrou. Ficou perto da entrada, de pé, como quem não se sente no direito de ocupar mais espaço do que o estritamente necessário. Eu queria pedir desculpas, ele disse. A voz havia perdido a qualidade trêmula que tinha antes. Agora era só direta, um pouco baixa, como quem está dizendo algo que sabe que deveria ter dito antes. Não intervim quando deveria. Fiquei parado. Mariana o olhou por um momento. Você é residente há quanto tempo? 8 meses. Ela assentiu levemente. 8 meses não é muito tempo para aprender a falar quando um superior está errado. Não é desculpa, ele disse. Não é desculpa, ela concordou. Mas é contexto. Houve um silêncio. No monitor, o coração de Theo continuava seu bip regular. Eu estudei o seu protocolo, Lucas disse. A gente usou ele hoje, inclusive, na gestão da convulsão do Theo. O Renato seguiu o protocolo Drummond quando colocou o menino no leito. Mariana olhou para o filho. Eu sei. É incrível, ele disse, com uma simplicidade que não era adulação, era observação. A clareza dele. Cada etapa com margem de tempo específica. É o tipo de coisa que você segue mesmo em pânico,
porque a lógica é tão clara que você não precisa pensar, só executar. Ela não respondeu imediatamente. Havia algo naquela frase. Você não precisa pensar, só executar, que era exatamente o que ela havia tentado alcançar quando desenvolveu o protocolo, anos atrás. Havia uma criança em particular que ela pensava quando escrevia cada etapa. Havia sempre uma criança em particular. O objetivo era esse, ela disse finalmente. Emergências convulsivas às vezes acontecem quando as pessoas estão sozinhas, ou quando o ambiente está caótico, ou quando o plantonista está exausto. Um protocolo bom é aquele que funciona mesmo nas condições piores. Lucas assentiu. Por que a senhora voltou para Belo Horizonte? Ele perguntou, e então corrigiu imediatamente. Desculpe, não precisa responder. Por causa do Theo, ela disse simplesmente. O pai dele morreu. Ele precisava que eu estivesse presente de um jeito que São Paulo não ia permitir. Lucas olhou para o menino, para os cílios compridos pousados nas bochechas, para a mão aberta ao lado do travesseiro. Ele vai ficar bem, ele disse. Era a primeira coisa que dizia que soava como médico, não como alguém pedindo desculpas. Vai, Mariana confirmou. Convulsão febril simples, nenhuma sequela esperada. Como a senhora consegue... Ele começou e parou. Consegue o quê? Separar. Mãe e médica ao mesmo tempo, para o mesmo paciente. Ela pensou antes de responder. O bip do monitor. A chuva ainda caindo lá fora, mais fraca agora. Não separo, ela disse. Uso uma para ajudar a outra. A mãe me diz o que o filho precisa. A médica me diz como conseguir. Lucas ficou um momento mais, depois agradeceu e saiu. Renato Pinheiro havia terminado o formulário de notificação quando a supervisora de plantão, enfermeira Cristiane Abreu, chegou para o início da madrugada. Era uma mulher de 53 anos e cabelos curtos, que havia visto muita coisa naquele hospital em 15 anos de trabalho noturno e que havia desenvolvido um radar específico para situações que precisavam de intervenção antes que ficassem piores. Renato foi até ela com o formulário antes que ela pudesse se instalar. Cristiane leu com atenção, releu, e então disse, com a voz plana e profissional de quem já sabe a resposta antes de perguntar. Não é o primeiro? Não, Renato disse. Quantos? Que chegaram à supervisão. 3, que eu saiba. Que não chegaram. Ele fez uma pausa. Quanto tempo você tem? Cristiane dobrou o formulário com cuidado. Vou acionar o conselho diretor pela manhã. Já está Sandra assinando junto. Você tem mais testemunhas? Lucas Ferreira viu os residentes que estavam com ele, os familiares que estavam no corredor. Cristiane ficou em silêncio por um momento, olhando para o formulário dobrado. Depois olhou para Renato. E ela, a médica, vai entrar com processo? Acho que não, ele disse. Por que não? Porque acho que ela está pensando em outra coisa. Eram 2h20 da manhã, quando Felipe Coutinho fez sua última visita ao leito 7 daquela noite. Ele estava sozinho. Parou na entrada. Theo dormia. Mariana estava acordada, com o caderno fechado no colo e uma xícara de café que Renato havia trazido na mesa lateral. Doutora Drummond, ele disse. Ela o olhou. Via naquela olhada nada que Felipe pudesse interpretar como abertura para o tipo de conversa que ele havia, na última hora, construído em sua cabeça. Não havia raiva, não havia expectativa. Era apenas a olhada direta e tranquila de alguém que está esperando para ver o que o interlocutor tem a dizer. Ele começou. As informações sobre seu histórico profissional não estavam disponíveis no balcão de triagem, ela completou. Eu sei, não estavam. Entendo que minha abordagem foi inadequada. Uma pausa. Inadequada, ele confirmou. Havia algo na escolha daquela palavra, inadequada, não errada, não cruel, não injustificável, que revelava exatamente a natureza do problema.
A palavra escolhida dizia o que a pessoa que a escolhia ainda não conseguia admitir completamente. Abriu, leu, com voz calma e exata, as palavras que havia anotado às 22h37. Leu as palavras das 23h10. Leu o trecho sobre o caderno jogado no chão. Felipe ficou parado durante toda a leitura. Havia na postura dele algo que havia sido arrogância e que agora era outra coisa, ainda em processo de identificação, como um líquido que ainda não sabe qual forma vai tomar. Quando ela terminou, fechou o caderno. A senhora vai usar isso contra mim, ele disse. Vou usar isso para proteger outras pessoas, ela respondeu. Ele não tinha resposta para aquilo. Ficou na entrada do leito mais alguns segundos e depois foi embora pelo corredor. E Mariana ouviu o barulho dos passos dele, diminuindo até desaparecer. Ela olhou para Theo. O menino havia virado levemente no travesseiro e agora estava de lado, o braço dobrado sob o rosto. A saturação estava ótima. A febre continuava caindo. Ela escreveu no caderno, 2h22, visita do Dr. Coutinho. Palavra escolhida, inadequada. Nota pessoal. Algumas pessoas precisam de mais tempo. A manhã de quinta-feira chegou com um sol que não havia pedido licença e que entrou pelo corredor da UPA central do Jardim das Acácias, como se nada tivesse acontecido na noite anterior, que era exatamente o que os sóis fazem e exatamente o que os hospitais precisam que eles façam. O conselho diretor do hospital foi acionado às 8h20 da manhã por Cristiane Abreu, que havia ficado até às 7h, além do seu plantão, para garantir que a notificação chegasse pessoalmente a quem de direito. A diretora clínica, doutora Roberta Falcão, 52 anos, recebeu o formulário, leu sem interrupção e fez uma ligação de 6 minutos para a presidência do Conselho Médico antes de convocar uma reunião para as 10h. Felipe Arruda Coutinho foi notificado do afastamento preventivo às 11h da manhã. Ele não era o primeiro afastamento dele, mas era o primeiro que vinha acompanhado de notificação assinada por 2 funcionários, depoimentos colhidos de 3 testemunhas presenciais e o registro escrito, em caligrafia precisa e inclinada, com horários exatos e palavras exatas, de uma mulher que havia escolhido, em cada momento daquela noite, a documentação sobre a reação. Sandra foi até o leito 7 às 10 da manhã para avisar Mariana sobre o afastamento. Theo estava acordado. Estava sentado na maca com o pijama do hospital e um biscoito na mão que Renato havia trazido do refeitório, e estava explicando para a mãe, com a seriedade específica das crianças de 4 anos que acabaram de acordar em lugares estranhos, que o barulho do monitor era o coração batendo de barulho. Mariana estava sentada ao lado dele, com os cabelos secos agora e presos de volta no coque discreto. Uma expressão de cansaço genuíno que havia sido parcialmente substituída pelo alívio. Sandra ficou parada na entrada por um momento, olhando para os dois. Doutora, ela disse, tem uma coisa que precisamos te contar. Mariana olhou para ela. E Sandra contou tudo. O formulário de notificação, as testemunhas, o afastamento, o histórico de reclamações anteriores que haviam chegado ao conselho diretor sem testemunhas suficientes para embasar a ação. Mariana ouviu. Quando Sandra terminou, ela ficou um momento quieta, com os olhos em Theo, que havia terminado o biscoito e estava agora examinando o monitor com fascínio de pesquisador. Depois disse, obrigada, a você e ao Renato. A gente não fez mais que a obrigação. Mariana olhou para Sandra. 11 anos nesse hospital. Você poderia ter ficado quieta. Sandra abriu a boca e fechou. Depois disse, o senhor Renato me perguntou se eu assinava junto. Seria preciso de muita covardia da minha parte para dizer não. Mariana assentiu. Posso perguntar uma coisa? Sandra disse. Pode. Por que a senhora não falou logo? Sobre quem era? Quando ele começou com aquilo? Mariana ficou um momento em silêncio. Porque não deveria ser necessário, ela disse com a voz calma e firme de sempre.
Uma mãe com um filho com febre não precisa ter currículo para merecer ser tratada com dignidade. Sandra ficou olhando para ela e sentiu, de um jeito que não conseguia articular completamente, mas que era absolutamente real, que havia ouvido uma dessas frases que ficam, o tipo que você repete para alguém mais tarde, e que essa pessoa repete para outra, e que vai circulando assim, de mão, como as frases que são verdadeiras de um jeito fundamental. Theo vai ter alta hoje? Sandra perguntou. À tarde, Mariana disse. Assim que a pediatra confirmar o quadro. Precisa de alguma coisa antes? Mariana olhou para o filho, que havia decidido que o melhor uso para o biscoito era esfregá-lo gentilmente no monitor, investigando a textura da tela. Sorvete, ela disse. De morango, se possível. Sandra sorriu. Isso posso conseguir. A reunião do conselho diretor durou 2 horas e meia. Estavam presentes a doutora Roberta Falcão, a supervisora Cristiane Abreu, um representante do Conselho Regional de Medicina, o chefe do Departamento Jurídico do hospital e um representante da Secretaria Municipal de Saúde, que havia sido convocado em caráter de urgência quando o nome de Mariana Drummond e a natureza específica do que havia acontecido chegou aos andares superiores da administração. O formulário de notificação de Renato e Sandra foi lido integralmente. Os depoimentos das testemunhas foram apresentados. O histórico funcional do Dr. Felipe Arruda Coutinho foi aberto. Havia, no prontuário funcional, 3 notificações anteriores. Uma delas havia vindo de uma paciente idosa que foi dispensada com um diagnóstico equivocado e precisou retornar no dia seguinte por agravamento. Outra havia vindo de um colega de plantão que havia relatado comportamento inadequado, a mesma palavra novamente, durante atendimento de urgência. A terceira havia sido feita de forma oral, pela enfermeira-chefe do turno anterior, que havia pedido transferência de setor 2 meses depois, sem relacionar explicitamente as duas coisas. Nenhuma das 3 havia chegado a nada concreto. A quarta chegaria. O afastamento preventivo foi formalizado na reunião. Uma sindicância seria aberta para apurar os eventos do dia anterior e avaliar os históricos anteriores. O prazo era de 30 dias para a conclusão do relatório. A doutora Roberta Falcão também tomou uma decisão pessoal naquela manhã. Ligou para Mariana. A conversa foi curta. Ela se identificou, se desculpou em nome da instituição, disse que o afastamento havia sido formalizado, perguntou se Theo havia melhorado e então disse: Doutora Drummond, há alguns meses chegou ao meu conhecimento que a senhora recusou um convite para integrar o Comitê de Humanização do Atendimento da Rede Municipal. Entendo se o momento não era adequado, mas queria renovar o convite pessoalmente. Houve uma pausa do outro lado da linha. Pode me enviar os detalhes por e-mail, Mariana disse. Theo recebeu alta às 4h17 da tarde de quinta-feira. Ele saiu andando pelo corredor. Insistiu em andar, recusou o carrinho de rodas, com o tipo de determinação soberana que crianças de 4 anos aplicam seletivamente a questões de autonomia, com a mãe ao lado e uma caixinha de sorvete de morango que Sandra havia descido buscar no mercado da esquina durante o horário de almoço. Renato os encontrou no corredor, perto da saída. Theo olhou para ele com os olhos grandes e a sobrancelha erguida de quem está fazendo uma avaliação séria. Você é o Renato, o menino disse. Sou, Renato confirmou. Você me ajudou ontem. Ajudei um pouco. Minha mãe disse que você ajudou muito. Renato olhou para Mariana. Ela estava com um meio sorriso que era a primeira vez que ele via naquele rosto. Uma expressão que havia sido mantida invisível por todo o cansaço e a tensão da noite anterior, e que agora aparecia como a primeira coisa que aparece quando os motivos para não sorrir vão embora. Estou aqui há 19 anos, ele disse para Theo, mas olhando para Mariana. Em 19 anos a gente aprende a reconhecer quando tem que fazer a coisa certa. E quando é isso? Theo perguntou muito sério. Sempre, Renato disse.
Theo considerou isso com a gravidade filosófica de quem ainda não tem certeza se concorda, mas está disposto a refletir. Depois voltou a atenção para o sorvete. Mariana estendeu a mão para Renato. Ele a apertou. E havia naquele aperto, breve, direto, sem dramaturgia, o tipo de entendimento que não precisa de palavras, porque as palavras adequadas para aquilo não existem ainda, e talvez nunca existam, e está tudo bem. O Dr. Lucas Ferreira apresentou um pedido formal de transferência de supervisor de residência na semana seguinte. Ele apresentou o pedido da maneira correta, por escrito, citando divergências quanto à abordagem metodológica e ética no atendimento ao paciente. O departamento de residência aprovou em 48 horas. Ele foi alocado para outro supervisor, um médico mais velho e mais quieto que havia praticado medicina em zona rural por 10 anos antes de voltar para a capital e que havia desenvolvido, naqueles 10 anos, a convicção de que humildade diante do paciente não era uma fraqueza, mas uma ferramenta clínica. Lucas Ferreira aprendeu mais em 3 meses com o novo supervisor do que havia aprendido em 8 com o anterior. A Jéssica Rocha, recepcionista, foi a última a saber o que havia acontecido. Soube pela Sandra, no dia seguinte, antes do início do turno. Ficou parada no vestiário por alguns minutos depois de ouvir, com as mãos paradas na fechadura do armário, repassando na memória cada momento da noite anterior em que havia ficado quieta quando não deveria. Depois fechou o armário, foi até o balcão e passou o turno inteiro atendendo cada pessoa que chegou àquela porta com uma gentileza que era, em parte, serviço e, em parte, alguma forma de reparação pessoal que ela mesma não saberia nomear. Ela não voltou a ficar quieta diante de injustiças depois daquela noite. Não imediatamente, não de forma heróica e sem custo, mas foi ficando mais capaz, mês a mês, de dizer a coisa que precisava ser dita no momento em que era um músculo que havia sido fraco e que foi ficando mais forte pelo uso. 3 meses depois. A primeira reunião do Comitê de Humanização do Atendimento da Rede Municipal de Saúde de Belo Horizonte aconteceu numa tarde de maio, numa sala de reuniões no 5º andar da Secretaria Municipal de Saúde, com vista para a Praça da Liberdade e os ipês amarelos que começavam a florescer precocemente naquele ano. A pauta era a primeira diretriz que ela havia proposto por escrito, enviada por e-mail à Dra. Roberta Falcão 2 semanas antes da reunião. A diretriz propunha a criação de um módulo obrigatório de formação continuada para todos os plantonistas da rede municipal, com foco em abordagem digna ao paciente, independentemente de aparência, condição socioeconômica ou contexto de chegada ao serviço. O módulo incluía componentes teóricos, estudos de caso e simulações práticas. A diretriz também propunha a criação de um canal de notificação acessível aos pacientes, anônimo quando desejado, com prazo máximo de resposta de 72 horas. Via discussões, via objeções, algumas genuínas e algumas burocráticas. Via perguntas sobre custo, sobre cronograma, sobre como garantir adesão. Mariana respondia a cada uma com a precisão e a paciência de alguém que havia pensado naquilo por mais tempo do que a reunião durava. Em determinado momento, o representante do Conselho Municipal perguntou o que havia motivado a proposta naquele formato específico. Ela ficou um momento em silêncio. Uma noite, ela disse, e 19 anos de trabalho honesto, de um técnico de enfermagem que decidiu fazer a coisa certa. A diretriz foi aprovada por unanimidade, 6 meses depois. O módulo de formação continuada em humanização do atendimento foi implementado em 23 unidades da Rede Municipal de Saúde de Belo Horizonte. O primeiro ciclo de treinamento envolveu 342 profissionais de saúde, médicos, enfermeiros, técnicos, recepcionistas, assistentes administrativos.
O material base do curso incluía estudos de caso anônimos que descreviam situações de atendimento inadequado e solicitavam aos participantes que identificassem os problemas e propusessem alternativas. Um dos estudos de caso, o de número 7, descrevia uma mulher que chegava a uma UPA às 22h37, segurando um filho com febre alta após convulsão. Descrevia a recepção que ela havia recebido. Descrevia as escolhas que cada pessoa naquele corredor havia feito. Não havia nome naquele estudo de caso. Não precisava. Renato Pinheiro recebeu uma homenagem da Secretaria Municipal de Saúde em cerimônia realizada em agosto, pelo compromisso com a dignidade no atendimento e pela coragem de documentar e reportar condutas inadequadas. Era uma homenagem simples. Um certificado emoldurado, uma menção em um aperto de mão da secretária municipal. Renato foi à cerimônia de uniforme, com o crachá torto como sempre. Deixou o certificado no vestiário por 3 dias, antes de levá-lo para casa, porque havia algo que o incomodava em celebrar demais a ação de simplesmente ter feito o que era certo. Fez o que era certo, era o mínimo não merecia tanto barulho. Mas sua filha de 16 anos, quando ele chegou em casa com o certificado, ficou olhando para ele por um longo tempo, com uma expressão que ele não soube nomear imediatamente. Depois ela disse: "Pai, eu quero ser médica." Renato colocou o certificado na parede da sala. O Dr. Felipe Arruda Coutinho foi afastado permanentemente das funções de plantonista-chefe após a conclusão da sindicância, que durou 45 dias e resultou em um relatório de 32 páginas. Ele manteve o registro médico, com condicionamento à supervisão por 12 meses e foi realocado para funções administrativas em outra unidade da rede. Não havia, no relatório da sindicância, nenhuma menção ao fato de que a paciente que havia motivado a notificação final era uma médica renomada. A sindicância não havia sido aberta por causa de quem Mariana era. Havia sido aberta por causa do que havia acontecido. E aquela distinção era, na avaliação da comissão que a conduziu, fundamental. Felipe Arruda Coutinho levou algum tempo para entender isso. Levou mais tempo ainda para entender o que significava. Mas um dia, e este dia veio meses depois, numa tarde sem acontecimento especial, enquanto ele preenchia formulários administrativos numa sala sem janela, ele parou no meio de uma linha e ficou olhando para o papel por um longo tempo. Estava pensando em uma mulher que havia tirado um caderno preto da bolsa com aquela calma. Estava pensando que havia algo naquele gesto, naquela escolha de documentar em vez de reagir, de preservar em vez de destruir, que havia dito sobre o caráter de uma pessoa mais do que qualquer título poderia dizer. E estava pensando, pela primeira vez com genuidade, o que o próprio caderno diria sobre ele. Theo recebeu sorvete de morango 3 vezes na semana da alta. Na segunda vez, foi porque havia pedido, e a mãe havia dito sim, sem pensar muito. A terceira foi numa tarde de domingo, em que os dois foram caminhar no parque, e Theo viu uma sorveteria, e olhou para ela com uma expressão que não deixava escolha. Ele estava com saúde. Estava com energia suficiente para questionar a física de por que os pombos voam e os cachorros não, para acumular arranhões nos joelhos a uma velocidade que desafiava o processo de cicatrização, para acordar às 6 da manhã nos dias em que não havia escola e às 8 nos dias em que havia. Era, por todos os critérios, um menino absolutamente normal de 4 anos. E Mariana Drummond, 47 anos, que havia dedicado 20 anos ao estudo dos sistemas que podem falhar catastroficamente no cérebro de uma criança e que havia passado os últimos 3 anos aprendendo que a presença de uma mãe é um sistema também e que sistemas precisam de manutenção, olhava para ele com a serenidade de quem sabe que o mais importante está exatamente onde deveria estar. Estava em reuniões de comitê às terças-feiras. Estava em consultas cirúrgicas quando eram necessárias.
Estava sentada no parque com sorvete derretendo no cone quando o sol baixava, e o menino corria atrás dos pombos que não precisavam de nenhuma explicação para voar. Estava de volta, da maneira certa, no tempo certo, e havia um caderno preto na bolsa surrada, com uma última anotação feita no dia depois da alta de Theo, numa manhã de sol na varanda de casa, 22 de fevereiro, 22h37. Para Jardim das Acácias. Foram necessárias 2 pessoas que escolheram fazer a coisa certa para que a noite terminasse diferente de como começou. Renato Pinheiro, Sandra Luz. Este caderno é também deles, porque família não é apenas quem nos dá a vida. Família é quem estende os braços quando chegamos destruídos pela chuva, segurando o que mais amamos. Família é quem se abaixa para pegar o que jogaram no chão e devolve com as 2 mãos. Família é quem assina o nome ao lado do nosso quando é preciso. E às vezes, no corredor de um hospital às 11 da noite, a família são 2 pessoas que mal nos conhecem e que decidem, mesmo assim, que o que está acontecendo diante delas não pode continuar. Essa é a única riqueza que não cabe em nenhum currículo, e é a única que, no fim, importa de verdade.